Então vamos achar a solução geral. Vamos ver que não é crescimento exponencial, mas mesmo assim aparecem exponenciais. Então a primeira coisa que a gente faz é perceber que é separável e separa, né? Mas quando você separa, você perde quais soluções? Você perde as soluções de equilíbrio, né? Então você tem que tomar... A primeira coisa é achar essa solução de equilíbrio para depois no final recuperar. Senão a gente vai estar perdendo solução. Quais são as soluções de equilíbrio? Solução de equilíbrio é solução constante, né? Então isso aqui é zero. Quando é que isso aqui é zero? Está na cara, né? Está fatorado. É quando P é igual a zero, P é igual a 1. Então essas seriam as populações de equilíbrio. 0%, extinção, 100%. Capacidade total da população. Beleza? Além dessas populações, que outras tem? Então esse exemplo é interessante porque é o primeiro exemplo que a gente viu que tem mais de um equilíbrio. Tem dois equilíbrios. Aí você faz assim, integra em relação a T, e aí depois que você faz a substituição, você sabe que aqui vai virar 1 menos P, P, e vai virar uma integral em P, né? Então aqui eu estou fazendo duas etapas em uma só, estou integrando e substituindo já. Se você quiser, faz as duas. Vou escrever assim, P igual a P de T. VP igual a P' de T. TT. Beleza? Aqui é, na verdade, aqui é 1. E eu integro isso aqui em T. Então lembra, separação de variáveis sempre vai ser uma integral numa variável, outra em outra variável. Isso aqui vai dar T mais C. E a constante arbitrária vai ficar aqui. Beleza? Agora vamos fazer essa integral. Essa integral você faz por... Aí você volta lá no cálculo 1 e revisa frações parciais, certo? A gente sabe que eu consigo simplificar com algo assim. Beleza? E aí eu faço aqui, obtenho AP B1 menos P e agora achar A e B vai ser comparar os numeradores, né? O numerador aqui é 1, e o de lá, vamos botar tudo que tem a ver com P, é A menos B vezes P mais B. Então B igual a 1, A menos B é 0, então A igual a B, né? Então, frações parciais, eu sei que esse cara aqui vai ser 1 sobre 1 menos P mais 1 sobre P. E com isso eu integro esse cara em relação aqui em AP.
beleza? Aí esse primeiro a gente sabe que dá ln de módulo de P. E esse daqui, pessoal, tem que tomar maior cuidado. Tem vários exercícios na lista que estão assim, é justamente para vocês ficarem espertos. Isso aqui é log de 1 menos P, porque às vezes a gente faz as integrais de cabeça e cai nesse erro, né? O que está errado aqui? Porque fazer essa integral de cabeça, você está fazendo uma substituição, né? Você está chamando isso aqui, sei lá, de U. Só que se eu chamar isso aqui de U, a derivada disso em relação a P é menos 1. Né? Por conta desse menos aqui, essa integral na verdade é menos aqui. Beleza? Toma cuidado. Fazer essas substituições de cabeça, às vezes não compensa. Aqui eu vou botar uma constante arbitrária, mas que vai acabar desaparecendo por causa dessa constante arbitrária. E aqui eu posso juntar tudo numa coisa só, usando a propriedade do log, que vai ficar assim, né? Então, em geral é assim, pessoal, quando você usar separação de variáveis, esse lado pode dar trabalho na hora de integrar. Esse lado, em geral, vai ser fácil, esse que vai dar um pouco de trabalho, você vai ter que revisar lá o seu cálculo 1. Então, voltando, a gente integrou a separada e obteve isso aqui. T mais C. Beleza? Vou escrever aqui de azul só para ficar bonitinho. Então aí a gente chegou nessa etapa aqui, ó. Aí a gente achou os equilíbrios, separou, integrou, fez a substituição e chegou nessa etapa. Agora é isolar. Isolar o P. Agora virou um problema algébrico, não é mais um problema de cálculo. Beleza? Então você faz o quê? Exponencia os dois lados. Vai ficar E elevado a tudo isso aqui. Beleza? Se quiser já pode transforma logo num produto. Se você transformar numa soma, já era. Então, fica ligado nesses erros. Esse é o tipo de erro que nas avaliações, se fez esse tipo de erro, exponencial da soma, soma das exponenciais, já perdeu a questão. Vai para a próxima. Tá? Tem que ficar atento com esse tipo de erro. Outra coisa que não perde a questão, mas perde ponto, é esquecer do módulo. Você aplicou a exponencial dos dois lados, ainda tem um módulo. Como é que você tira o módulo? Mais ou menos. Faz o mais ou menos. Então essa é a sua constante, que aqui era uma constante positiva, vira uma constante positiva ou negativa. Só não pode ser zero, então ainda não é uma constante arbitrária. Beleza? Para não ficar carregando ela o resto da vida, eu já vou dar um nome para ela, chamar de D, mas lembrando que ela não é zero. Se eu esquecer disso, podem aparecer coisas que não são soluções da EDO. Beleza? Agora tem que isolar o P. O P está junto no numerador e no denominador, então não tem jeito. Para isolar o P, primeiro tem que tirar ele do denominador. Aí fica D ET menos D
é T vezes P. Beleza? Então estou tirando daqui para cá. E agora, junta tudo que tem P, né? Vai ficar 1 mais T é T. Isso tudo vezes P. Né? Tinha 1 aqui e tem esse mais aqui quando eu passar para lá. Igual a... Ups, P azul. Esse DET que ficou aqui. Bom, agora eu posso finalmente isolar o P. Tentar amarelo. Beleza? Então percebe que não é exatamente exponencial. Você pode pensar até que o comecinho é para ter pequeno. Isso aqui é uma exponencial, mas para ter grande, ó, já não é. Só que não vamos com calma. Isso aqui é a solução geral da logística? Não. É a solução geral da separada. Certo? É a solução geral dessa daqui. Essa é a separada. O que falta para obter a solução geral da logística? Os equilíbrios. Beleza? Então, a solução geral da logística é esse cara. Quem mais? Esse cara, lembrando que o D é diferente de zero, né? E quem mais? Extinção e capacidade total, né? Essa é a solução geral da logística. Tem que incluir os equilíbrios. 0 e 1. Beleza? A gente pode ver se dá para simplificar um pouco mais essa solução geral, pensando, e se eu permitir o D ser zero, dá alguma dessas duas soluções? Se eu permitir o D ser zero, dá, né? Dá essa solução. Só que ainda fica faltando essa. Então, nesse caso, solução geral, eu tenho que incluir um ou essa outra. Se eu não fizer isso, vai estar faltando solução e não vai ser a solução geral. Beleza? Então tem que ter essa galera. Nesse caso, solução geral, eu não consigo uma expressão única. Beleza? Então você vê que é um crescimento mais interessante que simplesmente o crescimento malthusiano, né? Que era só exponencial. Tem um crescimento mais interessante, se a gente for voltar para aquele desenho. Então aqui terminou a questão de achar a solução geral da logística. Mas lembra que eu falei? Quando você acha a solução geral, na verdade é o começo da sua investigação. Porque, então como é que é esse crescimento? Já que não é exponencial, como é que ele é? Você tem população zero, é um equilíbrio, né? Chama de extinção. Se não tem ninguém, nunca ninguém nasce, nem ninguém morre.
Nesse exemplo tem um outro equilíbrio, que é a capacidade total, 1. Tá? E aqui no meio? Ó, o que você pode fazer é... Você pode fazer aquelas ferramentas todas do cálculo 1 para fazer análise de concavidade disso aqui, né? Fazer o gráfico dessa função. Aqui a gente vai fazer um esboço mais grosseiro, mas que captura as propriedades que a gente quer. Porque a gente quer o seguinte, as outras soluções, pega uma solução, começa esse tanto de população. O que vai acontecer? Vai extinguir, vai exceder a capacidade. Ó, extinguir não vai, porque se em algum momento chegar a zero, se chegou a zero, o que vai acontecer? A partir desse momento, ele vai ser como se fosse essa população com essa condição inicial, né? Mas a gente viu que com essa condição inicial só tem uma população, que é sempre zero. Então, nunca vai cruzar, duas populações aqui nunca vão se cruzar. Porque, entendeu? Se elas se cruzarem, é como se nesse instante elas tivessem a mesma condição inicial. Mas com a mesma condição inicial só tem uma solução. Então, se elas se cruzarem, elas têm que ser a mesma solução. Mesma coisa aqui, não pode cruzar com essa, porque se cruzar, nesse instante, o eixo do tempo está aqui. Nesse instante, ela vai ter essa mesma condição inicial. Essa população constante igual a 1. Mas a gente viu que duas populações com a mesma condição inicial só tem uma solução. Então, se cruzasse aqui no 1, seria sempre 1. Aquela história do determinismo que a gente falou. Então, também não cruzo 1. Tá? Usando aquelas ideias de condições iniciais, a gente percebe que uma população que começa aqui fica fadada a ficar aqui. Não sai daqui. Mesma coisa, uma que começa aqui não vai cruzar aqui para dentro, nenhuma que começa aqui cruza aqui para dentro. Tá? Isso é uma coisa que já ajuda na análise desses gráficos. Aí uma coisa que eu posso ver também é que, ó, pega uma população que começa aqui. Para onde ela vai a longo prazo? Bom, saber para onde vai a longo prazo é calcular o limite quando o t vai para infinito, né? Aí só tem duas possibilidades para populações aqui positivas, né? Se começa no zero, fica sempre no zero. Se não começa sempre no zero, quanto pode dar esse limite aqui? Se não começa no zero, o d não é zero. E aí, quando o t vai para infinito, isso aqui dá uma determinação, né? Mas se você aplica L'Hopital, você percebe facilmente que essa determinação se resolve e vai para 1. Então, tanto um cara que começa aqui, faz assim, quanto um cara que começa aqui, faz assim. Inicialmente tem um crescimento exponencial, e depois ele... Então, se uma população inicial abaixo da população limite, acaba indo para a população limite. População inicial acima da população limite, vai decrescendo bem rapidamente e depois estaciona na população limite. Beleza? Então, pensando em equilíbrios, é como se fosse assim, esse equilíbrio aqui, são dois equilíbrios bem diferentes, né? Esse equilíbrio da extinção, qualquer populaçãozinha que você tem já deixa de ser extinto e já cresce para a população de capacidade total. Então é um tipo de equilíbrio que a gente chama de equilíbrio instável. Se começa próximo, se afasta. Aqui é o contrário. Esse aqui é um equilíbrio estável. Outras soluções tendem a ficar por aí. Tá? Esse aqui é parecido com aquelas posições do pêndulo. O pêndulo tem essa posição de equilíbrio, que é, se você começa aqui, você fica aqui perto. E com atrito as coisas tendem para ir para essa posição. E você tem esse equilíbrio também no pêndulo, que as forças aqui, a resultante de forças é zero, mas qualquer coisinha ali sai desse equilíbrio. Funciona como esse equilíbrio aqui de baixo. Beleza?
Se vocês querem ver mais um pouco desses gráficos dessa função, essa aqui é a chamada função logística, eu recomendo vocês fazerem isso. Vocês podem ver o gráfico dessa função para vários valores de D, e o D vai ter a ver com onde ele começa. Então deixo para vocês fazerem isso. Primeiro, resolvam o PVI, a equação logística. Achem a solução, deixar como exercício para vocês. Acha a solução desse PVI, ou seja, no fundo é achar qual D você tem que ter para ter essa população inicial. Beleza? E usa aquele programa que está no plano de ensino que eu mencionei, aquele GeoGebra Calculator, ou calculadora GeoGebra. Instala ele no celular. Ele ocupa pouco espaço, é um programa leve. E entra no programa com a seguinte função. D ESP de T dividido por 1 mais D ESP de T. Na verdade, para o programa entender o que você está falando, você vai ter que fazer... Ele pensa muito em Y e X. Então, em vez de T, coloca X. E não precisa desse Y igual, porque ele entende isso. E quando você entrar com isso no programa, ele vai criar um slidezinho para você mexer nos valores de D. Eu quero que vocês percebam, mexendo nos valores de D, o que acontece com os gráficos. Tá? Na verdade, o que você está mexendo na condição inicial. Indiretamente, você está mexendo no P0. Beleza? Bom, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo mais complexo de equações separáveis. Na lista de exercícios da primeira semana tem outro para vocês fazerem. E na semana que vem a gente começa a falar das lineares. Nem sempre vai dar tanto trabalho assim as equações de primeira ordem. Beleza? Só que rende tanto essas equações separáveis, tem tantas aplicações interessantes que além das aplicações da lista da primeira semana que vem eu vou desenvolver mais algumas outras aplicações das equações separáveis. Isso a gente vai ver, vai dar tempo, porque quando as equações lineares é bem mais rápido que as separáveis. Beleza? Só que a gente vai ver que tem equações que são ao mesmo tempo lineares e separáveis. Então, quando a gente já souber lidar com as lineares, você não precisa fazer isso tudo para resolver uma linear. Tá? Mas lembrando que as separáveis resolve inclusive equações não lineares como essa equação logística. Beleza? Então, esse aqui é um modelo bacana que você tem dois equilíbrios, não tem só a extinção e simplesmente a população cresce exponencialmente e toma conta de tudo. Você tem esses dois equilíbrios e esse equilíbrio aqui é um equilíbrio estável. Beleza? Bom estudo, pessoal.